Bora falar de ressonância harmônica do professor L. Couto? Faz um tempo que eu não gravo aqui, né? Vocês estavam me pedindo nos comentários, Sandri, cadê você? Vem contar como tá sendo essa experiência. E finalmente estou aqui para falar como foi a minha terceira onda do professor L. Couto. Dessa ferramenta muito boa, muito maravilhosa, que tem transformado a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Acredito que você também. Ou você ainda vai ser transformado por ela. Eu recebi o link da terceira onda no dia 2 de maio e agora, em agosto, nós já estamos em agosto. Dia 2 de agosto, completou 3 meses. Eu ainda não pedi a quarta onda e não sei se eu vou pedir. Esse é um assunto para outro vídeo, mas eu quero contar hoje aqui nos detalhes como foi esses últimos 3 meses que eu escrevi tudo e eu vou ler para vocês, detalhe por detalhe, para você entender, porque o que o professor Hélio Couto fala de que na terceira onda o trem começa a andar é verdade. O trem começa a andar. Eu não sei se é porque a gente já espera que o trem vai andar, de tanto ouvir o professor falar e de ler no manual da RH, que você já internaliza que isso vai acontecer, ou se realmente aconteceu porque era o momento de acontecer isso na minha vida. Mas realmente a terceira onda ela foi bem mais leve do que a segunda, para mim. Ela foi bem mais leve do que a primeira também. E ela foi um abrir de olhos, assim, muito grande, muito grande. Eu já tinha tido uma expansão de consciência, um salto quântico muito grande, da primeira para a segunda onda, da segunda para a terceira foi maior. E essa terceira, ela veio, assim, para me mostrar realmente quem eu sou. Sabe aquela frase que o professor fala? Você é uma centelha divina. E às vezes eu entendi aquilo, mas eu não entendia 100%. E nessa terceira onda eu consegui entender muito mais o que isso significa. E eu vou contar para vocês os meus pedidos, o que eu pedi, o que eu recebi, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo mais dinheiro com essa terceira onda, porque sim, a gente busca muitas vezes a ressonância para fazer dinheiro. E o dinheiro, ele é parte do processo quando você se desenvolve. Então, eu te falo que sim, eu tô fazendo mais dinheiro agora do que antes, e isso é muito bom, mas não é tudo. Bom, vamos lá, vamos começar. Um dos pedidos que eu fiz, eu não vou ler todos, porque assim, eu fiz vários pedidos mesmo, mas um dos primeiros que eu fiz, que eu lembro que era um dos mais importantes para mim, eram ideias criativas, assertivas e visionárias, de acordo com a minha centelha divina, de modo a crescer e expandir o meu negócio e me tornar referência no que eu faço. Eu trabalho online, eu trabalho com terapia, mentoria e consultoria para mulheres, especialmente mulheres, mas também atendo homens, que querem aí expandir a sua consciência, que querem mudar. Principalmente aquelas pessoas que já tentaram várias terapias, várias formas de mudar de vida, assim como eu, antigamente, fazia várias coisas e buscava ferramentas, expansão da consciência e tudo que você imagina e nada fluía na minha vida. Então eu consegui entender o porquê que isso acontece com a gente, porquê que muitas vezes a gente fica viciado em buscar ajuda, mais uma ferramenta, mais um curso, mais um livro e nada muda. Eu consegui curar isso dentro de mim, entender a raiz desse problema, dessa falta de eu não diria nem conhecimento, eu diria essa busca por um conhecimento incessante, essa obesidade mental. Eu diria que é uma falta de poder pessoal que a gente tem, que a gente entrega esse poder para o outro e fala assim, não, agora isso aqui vai me ajudar. E na verdade não, tá faltando só você olhar para dentro. Então eu consigo hoje, com as ferramentas que eu desenvolvi ao longo dos tempos, ajudar outras pessoas nesse caminho para que elas consigam atingir os seus objetivos de uma forma mais rápida. E eu pedi ideias criativas e assertivas, porque como eu trabalho online, eu uso majoritariamente meu Instagram para divulgar meu trabalho, eu gostaria de ter mais ideias. Então, eu confesso para vocês que eu não gravei muitos vídeos, que eu não criei muitos posts, muitas fotos, carrossel, mas eu tava lá diariamente nos meus stories falando. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui para você me seguir, é Andri Borba. Eu compartilho coisas maravilhosas todos os dias lá, vários insights, e você fica mais perto da minha vida, mais próximo do meu dia a dia também. Então me segue lá no Instagram, se você não me segue, para aqui, pausa esse vídeo, já vai lá e segue e volta aqui. E eu compartilhava diariamente várias coisas nos stories, mas não no meu feed para atrair mais pessoas. Mas eu tinha várias ideias, eu fazia um post ou outro, mas ainda assim parecia que eu estava um pouco travada. E agora, no final dessa terceira onda, comecei a me soltar mais. Comecei a realmente ter mais ideias. E eu não fazia muitos posts, apesar de ter pedido e ter tido várias ideias, porque eu estava recebendo muitos clientes que vieram daqui do YouTube. Várias pessoas de indicação, inclusive homens
que era uma coisa que eu não atendia antes, eu atendia majoritariamente mulheres, e nessa terceira onda começou a aparecer mais homens para eu atender. Na outra vez, no outro vídeo que eu gravei da segunda onda, também já tinha aparecido alguns homens, mas dessa vez veio mais, porque eu me abri. Eu realmente estou aberta para receber de tudo e de todos. Então, Deus, o universo, está me mandando mais formas, mais pessoas, mais conexões, homem, mulher, adolescente, da onde for que eu preciso ajudar essa pessoa, eu estou aberta para receber. E isso tem me ajudado bastante. Então, eu não divulguei muito o meu trabalho online para novas pessoas no Instagram, mas eu consegui me conectar e atrair mais pessoas por outras redes sociais, por indicação, por tudo. E eu encontrei várias pessoas online também em grupos que eu já fazia parte, só que antes eu não tinha essa ideia. E eu acredito que veio desse pedido que eu fiz, de ter ideias criativas e assertivas, porque teve uma sexta-feira que eu participei de uma chamada de uma comunidade online para crescer o Instagram, que eu já estava lá nessa comunidade fazia tempo, mas eu nunca participava das aulas. E aí me deu na telha assim, vou participar. Vou tomar uma água. E aí eu entrei nessa chamada, participei e me conectei com uma menina que estava lá, uma mulher. Ela, ela mora aqui nos Estados Unidos também. Ela é uma querida e trabalha com algo que eu estava buscando, que era social media, alguém para me ajudar nas mídias sociais. E quando eu falei na chamada, né, não só tava eu e ela, várias pessoas na chamada, porque ela também faz parte dessa comunidade. E essa comunidade é para pessoas que querem crescer o Instagram. Então eu tava lá para aprender. E eu fui chamada para compartilhar minha história pela moça que estava dando a mentoria. E essa moça que mora aqui nos Estados Unidos ouviu eu falar que eu também moro fora do Brasil. E ela me chamou no privado. Ela falou: "Oi, eu também moro fora, não sei o quê." E a gente começou a se conectar. Resumindo, ela me deu uma mentoria gratuitamente de como eu vou crescer meu Instagram, como eu estou crescendo meu Instagram com estratégias. Eu estou fazendo mentoria com ela também está na minha mentoria agora, ou seja, eu estou ajudando ela, ela está me ajudando. E tudo isso porque eu tive esse insight de participar dessa comunidade. Que eu já participava da comunidade, mas eu não participava das aulas. E isso é uma coisa que eu falei num dos vídeos aqui que eu não vou lembrar qual é, mas eu vou lembrar para você agora. Para de comprar um monte de curso, um monte de livro e não acessar, não ler. Porque muitas vezes a gente fica com essa obesidade mental. Eu compro livro, compro curso porque isso vai me ajudar. E aí, gente, eu entrei nessa comunidade em fevereiro desse ano. Eu não tinha participado de nenhuma aula ao vivo. Eu tinha assistido às aulas que estavam gravadas, mas eu não tinha participado. E numa das primeiras aulas que eu participei, eu me conectei com essa moça, ela se conectou comigo, nós entramos uma para a mentoria da outra, ela tá me ajudando, eu tô ajudando ela. Detalhe, nós estamos planejando um evento presencial aqui nos Estados Unidos, lá na cidade dela, que é no outro lado da costa, diferente, bem longe de onde eu moro, mas assim, a gente já tá organizando algumas mulheres para a gente fazer uma palestra. Ela falar sobre crescimento de rede social e de comunidade, que é o nicho dela, e eu falar sobre mentalidade. Então, Deus tem uma forma de conectar a gente de formas inusitadas. Então, muitas vezes a gente acha que tem que ser por esse caminho, mas vai vir um insight, vai vir uma mensagem, um pensamento que você vai ter, que se você seguir aquilo, vai te levar para um caminho melhor, vai te surpreender. Então, isso foi uma coisa que aconteceu e eu acabei sim fazendo mais vendas através disso, ganhando mais seguidores, mesmo sem postar muito. E uma das coisas também que aconteceu, que eu quero compartilhar com vocês, que foi um insight muito grande que eu tinha, é que eu me cobrava muito, porque eu pedi consciência de vários livros, porque eu comprei vários livros e eu não li todos esses livros. E eu ficava me martirizando porque eu não li os livros. E eu falava assim, mas eu pedi a consciência desse livro para o professor, eu tenho certeza que se eu ler esse livro, porque eu estou recebendo essa consciência através da ressonância harmônica, isso vai entrar na minha mente de uma forma mais fácil. E aí eu começava o livro e parava. Eu começava e parava. Até que um dia eu me perguntei, eu falei, por que eu tô começando e parando? É porque tá faltando uma força aqui, um masculino dentro de mim, ou alguma energia, alguma coisa que tá em desequilíbrio? Ou será que é porque eu não estou mais me conectando com esse livro e tá tudo bem? Ponto. Talvez há um mês atrás era o que eu precisava ler, mas agora não, então para que eu vou ficar me cobrando? E aí eu comecei a prestar atenção que muitas vezes eu não estava sendo minha melhor amiga. Muitas vezes a gente faz isso. E essa terceira onda, ela me trouxe essa clareza mental de que muitas vezes eu não era a minha melhor amiga. Eu me cobrava, eu era a pior pessoa para mim mesma.
Eu falava, não, você não tá fazendo direito, você tem que fazer, você não sabe, você é preguiçosa. E aí eu comecei a olhar e falar, não, gente, calma aí, não. Linda, maravilhosa, você não tá lendo o livro por quê? Ah, o livro tá aqui, não tá interessante essa frase, isso, aquilo, ou o que que é? Tá com preguiça? É sabotagem, porque muitas vezes pode ser também. Você precisa fazer aquilo, mas você tá se sabotando, e aí você não vai ler porque aquilo ali vai te ajudar a crescer, a expandir, e você não quer. É um ponto. Ou então, eu não estou me conectando com esse livro agora. E aí eu comecei a me fazer essas perguntas de uma forma amorosa. E eu comecei a receber essa mensagem de Deus, essas respostas, e entender quando eu estava me sabotando, quando eu tinha que fazer uma coisa e eu não queria fazer, ler ou estudar alguma coisa e eu não queria porque a resistência estava batendo em mim. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a entender que muitas vezes não era sabotagem, era simplesmente porque eu não estava conectada com aquilo. E eu parei de me cobrar, eu parei de me chicotear. Simples assim, simples assim. E eu te convido a fazer o mesmo. Uma outra coisa que eu pedi nessa ressonância harmônica foi disposição e saúde, que eu já tinha pedido nas outras, mas por eu estar crescendo o meu negócio online, por eu estar expandindo, eu dizia para mim mesma que eu não tinha tempo. E realmente, o tempo, a gente tem 24 horas no dia, mas tem pessoas que têm mais coisas para fazer, tem pessoas que têm menos coisas para fazer. Então, é 24 horas igual para todo mundo? É e não é. É e não é. A gente consegue ter um ciclo de 24 horas no relógio igual para todos, mas as demandas são diferentes. Então eu falava assim, eu preciso ir para academia, eu preciso treinar, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não conseguia incluir isso na minha rotina. Eu tentava fazer exercício em casa, no YouTube, colocado na televisão, no celular, no computador, e eu não fazia. Eu tinha preguiça. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca treinei direito. Quando eu morava no Brasil, que eu lembro lá na minha adolescência, que eu tive aquele namorado tóxico que eu já falei pra vocês, eu treinava, porque ele também treinava. E eu tinha muita insegurança com o meu corpo, então eu treinava para aquilo melhorar. E me caiu essa ficha de que não é só o treino pela beleza, mas sim pela saúde mental. Para você exercer ali a sua mente, fazer alguma coisa, levar o seu corpo a um extremo, e isso iria me ajudar no meu negócio. Então eu comecei a conversar, sendo minha melhor amiga, comigo mesma, falando que eu precisava fazer isso. E aí eu encontrei uma academia que eu já sabia que ela existia, que eu já tinha ido treinar lá há uns anos atrás, mas eu desisti. E essa academia, ela é um valor em conta, é uns 15 minutos de distância da minha casa, não é tão longe. E eu consigo fazer um horário para treinar, eu consigo manejar minha agenda para fazer isso, se eu quiser muito. E aí eu comecei a falar, Andri, linda, você vai. Você vai porque isso vai ser bom para você e quando você não for, você vai treinar em casa. E fazem 2 semanas que eu tô fazendo isso. Já fazem 2 semanas que eu tô seguindo certinho, comendo menos, fazendo jejum, tomando mais água, tô com a minha água aqui direto. Tenho me controlado mais no açúcar. Encontrei um remédio que me ajuda a controlar a vontade de comer doces. Não é um remédio que inibe o apetite, que faz você emagrecer, mas eu entendi que muitas vezes eu preciso de ajuda. E aí talvez você vai falar, não, você não precisa de ajuda, não precisa de tomar remédio. Tá, talvez eu não vou precisar daqui a um mês. Mas para eu colocar isso na minha mente e falar assim, eu vou fazer, dar certo, eu vou controlar essa minha vontade de doce, que era muito grande, e isso vai me ajudar, então eu vou tomar esse remédio. É um remédio natural, não tem problema, não tem contraindicação. Talvez daqui uma semana eu pare, talvez daqui a um mês eu pare, eu não sei. Mas eu precisei dar esse passo e assumir também que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, porque muitas vezes a gente coloca muita esperança na ressonância harmônica, achando que as coisas vão acontecer assim do nada, mas você tem que fazer algum movimento. Então, esses são os movimentos que eu estou fazendo. Não vou todo dia para academia, mas quando eu não vou lá, eu treino em casa. Eu faço 15, 20 minutos de caminhada, porque eu entendi que eu preciso cuidar do meu templo muito mais do que eu estava cuidando antes. Isso é muito importante e eu só tive esse insight muito grande e esse impulso de botar isso em ação agora na terceira onda. Uma outra coisa que eu percebi também que eu tenho feito muito menos do que antes, eu tenho tido sonhos com o meu passado, mas eu ainda tenho muitas coisas para liberar de perdão. Então, talvez para você vai ser o mesmo ou vai ser diferente, mas se você espera que talvez nas primeiras ondas as coisas já melhorem e você não tenha muito o que perdoar, talvez você esteja enganada. Porque eu tenho sonhos bem raros, mas ainda tenho sonho com algumas pessoas do meu passado.
Ainda me policio em relação ao julgamento, mas eu já julgo bem menos as pessoas, bem menos mesmo. E eu consigo, hoje em dia, receber de tudo e de todos, inclusive de homens no meu trabalho, de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, sem o julgamento, sem escolher muito. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado bastante também. E principalmente, eu acredito que esse perdão na terceira onda não é nenhum perdão para o outro, porque eu tive muita liberação de perdão, de mágoa, de traumas e coisas nas primeiras ondas, principalmente na primeira. Mas nessa terceira onda que eu tenho sentido é um perdão comigo mesma. É um amor, um carinho comigo mesma de olhar e falar assim, eu mereço, eu faço isso por mim, sabe? Eu faço isso por mim, linda. Eu me amo. E eu não tinha muito essa percepção antes. E agora nessa terceira onda tá mais aflorada. Então eu diria que até parece que eu tô sendo um pouco mais egoísta. Porque eu já ouvi isso de algumas pessoas ao meu redor, que eu tô cuidando mais de mim, que eu não tô tendo tempo, isso, aquilo, e eu não tô deixando ninguém de lado, mas eu tô me colocando em primeiro lugar. Coisa que antes eu já fazia, mas não com tanta frequência. Então eu tenho essa percepção também em relação a essa terceira onda. E uma coisa que me ajudou muito nessa terceira onda, que eu não sei de qual pedido que isso veio, mas com certeza de alguma consciência que eu pedi, foi essa quebra de ansiedade em relação às vendas, aos clientes, ao dinheiro, como que eu vou pagar uma conta, como que eu vou fazer isso, como que eu vou, sabe? Isso diminuiu muito nessa minha terceira onda, porque hoje em dia eu já não penso mais, não me preocupo mais tanto como eu vou pagar uma conta ou como as coisas vão aparecer, simplesmente aparece. Porque eu já tive inúmeras provas que Deus me deu de que eu sou amada, que eu sou cuidada. Então, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Às vezes eu não tenho agenda lotada num dia e ao invés de pensar assim, como que eu vou pagar aquela conta que vence daqui a tantos dias, eu falo obrigada por eu não ter agenda lotada hoje, por eu estar livre, para eu focar em mim. E aí vem ideias para eu fazer uma venda, vem ideias de um post, eu vou caminhar na rua com os cachorros, eu vou fazer uma caminhada, eu vou para academia, eu faço alguma outra coisa, eu me cuido. E quando eu me cuido, eu elevo a minha energia, eu não fico pensando no que falta, o que está faltando vem para mim, porque eu tô cuidando de mim. Então a minha energia, ela sobe, ela se eleva e as coisas fluem de uma forma inexplicável. É simplesmente assim como se fosse mágica. Eu encontro pessoas, as pessoas me mandam mensagem, eu ganho mais seguidores no Instagram e faço mais vendas, eu me conecto com alguém aqui, ali e tudo flui. Tudo flui. Essa ansiedade que muitas vezes você tem também pelas coisas darem certo, por esperar tudo, por tentar fazer tudo dar certo, ou por ficar ansioso de que será que vai acontecer? E se não acontecer, tira isso da sua cabeça. Seja na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, qual for a onda que você está, tira isso da sua cabeça, entrega e confia. Esse é o que o professor Hélio Couto tanto fala do soltar. Eu tinha muita dificuldade de soltar e eu ainda tenho dificuldade de soltar em alguns pontos da minha vida. Não sou aqui perfeita, mas em relação ao dinheiro, isso já me passou. Isso já passou. Por mais que eu muitas vezes não faço tanto de vendas, o tanto de dinheiro que eu gostaria, eu entendi que eu preciso elevar a minha consciência para que eu chegue nesse nível de dinheiro que eu quero. Então eu me lapido. E eu só não cheguei nesse nível de dinheiro ainda que eu quero, nesse nível de liberdade, de flexibilidade, seja lá o que for que eu quero, o que você quer, porque você tem uma autoimagem de que você merece o que você está tendo hoje. Então, quando eu lapido a minha autoimagem, quando eu elevo a minha energia, eu consigo me enxergar fazendo aquilo que eu quero, tendo aquilo que eu quero, que ainda não tenho, e eu consigo ver o que eu preciso fazer para chegar lá. Por exemplo, essa pessoa que você quer ser no futuro, ela ficaria ansiosa por conta de R$ 1.000? Acho que não. Se você quer ser milionária e hoje você está preocupada por uma conta de 100, essa pessoa que você quer se tornar, ela não ficaria preocupada por causa de R$ 100. Não, não ficaria, porque ela é milionária. Então por que você vai ficar? Porque não existe separação. Você e essa versão sua são a mesma coisa. Você só precisa acessar esse nível de consciência. Mas, André, a conta tá aqui na minha frente, eu vou ter que pagar a conta, querida. Como que eu não vou ficar preocupada? Não, não vai ficar preocupada. Você é filha de Deus, você é uma centelha divina e as coisas vão acontecer. Se você manter a sua vibração e a sua confiança e soltar, você vai ser guiada
para que aquilo aconteça da melhor forma. E se não acontecer da melhor forma, você vai tirar uma lição daquilo e vai agradecer. É uma coisa que eu faço muito também. Parar de reclamar e agradecer mais. Mesmo que não tenha tudo que você quer, mesmo que nada esteja perfeito, agradeça. Encontre um motivo para agradecer. Agradeça por estar viva, que seja. Essa é uma lição também que eu tenho tido da terceira onda. Porque eu sempre fui reclamona, chata, reclamona mesmo, insuportável. Quando eu comecei a entrar no autoconhecimento, eu entendi que o poder da gratidão realmente funciona, então eu melhorei muito. E, eu melhorei uns 90%, eu diria. E nessa segunda onda que eu tive uns picos de reclamar, de ser chata e de ser reclamona. E nessa terceira onda eu tenho me policiado que isso já passou. Então talvez foi só uma fase. E cada vez que eu reclamo, eu tento agradecer 2 ou 3 vezes mais. Mas é bem raro mesmo, é bem baixo o nível mesmo de reclamação e de preocupação também. Então eu recomendo que você não se preocupe. Acredite, confie em Deus. Que independente de qual onda você esteja, se você vai começar ainda, se você não vai fazer a onda, você é uma centelha divina. E tudo que o professor Hélio Couto fala, por mais que talvez pareça estranho agora, confia que aos poucos essas consciências elas vão entrar na sua mente, você vai expandir a sua consciência, você vai entender tudo isso, se você quiser. Se você se abrir para deixar o julgamento, a ansiedade, a culpa, o medo para trás. É um processo, eu diria que doloroso muitas vezes, não é só flor. Quem fala que é flor no caminho, você vai ter que olhar para você, para sua sombra, para suas dores, para os seus traumas, mas assim, vale a pena, vale a pena. E eu preciso comentar uma coisa com vocês para finalizar aqui. Eu ainda não sei se eu vou pedir a quarta onda. Já passou do dia para eu pedir a minha quarta onda, eu já não mais estou tocando a onda. Eu não sei se... Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso, porque eu estou muito reflexiva em relação a continuar fazendo a ressonância harmônica, porque eu estou tendo muitas consciências de quem eu sou e do que eu quero no futuro, sabe? Então, eu não sei ainda se eu vou pedir a próxima onda ou não, eu estou decidindo, mas eu vou gravar um vídeo para compartilhar mais sobre isso, porque eu já conversei com outras pessoas que também fizeram ressonância harmônica e que também entenderam qual é o processo da ressonância, o que é realmente essa ferramenta, e algumas dessas pessoas não estão mais fazendo a ressonância harmônica e tá tudo bem também com a vida delas, cada um tem a sua escolha e elas estão indo bem, nada aconteceu, nada parou, porque realmente quando você chega num nível de consciência, muitas vezes você entende que a ferramenta, ela te ajuda, mas está muito mais aqui dentro do que a ferramenta em si. Então eu ainda estou decidindo em relação a isso e eu vou compartilhar com vocês daqui a um tempo qual foi a minha decisão, se eu vou fazer ou não. E talvez eu fale disso antes até no meu Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é Andri Borba, eu vou deixar aqui de novo. E essa é a minha experiência com a terceira onda, eu já li tudo que eu tinha escrito aqui. Tem mais vídeos no canal falando sobre as outras experiências que eu tive, sobre os resultados também que eu tive, sobre a minha primeira experiência, como foi bem desafiadora. Então, se você ainda não assistiu esses 2 vídeos, esses 3, 4 vídeos que eu tenho, vai lá aqui no meu canal, em algum lugar, clica aqui no meu nome, assiste esses vídeos, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, que eu leio todos os comentários e respondo. E se você gostou desse vídeo até aqui, assistiu, tá assistindo ainda, deixa o seu like, comenta aqui embaixo em qual é a ressonância que você tá, se você vai pedir a sua primeira, a sua segunda, terceira, quinta, ou se você ainda não pediu, se você tá só fazendo o caminho das palestras, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber que você assistiu, que esse vídeo te tocou, te inspirou de alguma forma, deixa o seu like também, se inscreve no canal e fica atento que eu vou trazer mais vídeos em breve falando sobre isso, sobre a minha decisão de continuar ou não. É isso. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até breve.